Oi. Graça e paz, igreja. Amém, amém. Eu não vi aí como foi a pesquisa, se vocês estavam presentes semana passada, na parte 1, estavam? Muito bem. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 3. E a palavra diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse dia, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Pai, para te adorar, para prestar esse culto a Ti. Eu te peço, Senhor Deus, que o Teu Espírito, neste momento, possa trazer verdades que os Teus filhos estejam precisando ouvir aqui nesta noite. Assim eu te agradeço por essa oportunidade e engrandeço o Teu nome, no santo nome de Jesus. Amém, amém. Irmão, semana passada eu estive aqui compartilhando com vocês uma mensagem que foi justamente, como o Dimo falou, inspirado lá no filme Divertidamente. E nós falamos sobre as emoções, que deveríamos entregar as nossas emoções a Deus. E aí nós falamos, e o tempo ele foi muito curto para a gente abordar todas as emoções. Nós falamos especificamente naquela primeira mensagem sobre as 5 emoções básicas que a gente vai ver lá no primeiro filme. E hoje eu gostaria de abordar com vocês as emoções mais complexas, digamos assim, que aparecem lá no segundo filme. Eu não vou falar sobre o filme, é só uma analogia, é só um lembrete, digamos assim, uma inspiração por conta do sucesso do filme, mas na verdade o que vamos compartilhar aqui é a palavra de Deus. Então, como não deu tempo da gente trazer mais detalhes isso lá no primeiro, nós temos esse segundo momento. Se vocês por acaso não assistiram a primeira mensagem, quando vocês chegarem em casa, é só ir no canal do YouTube da igreja, que é PIB Serra Talhada, e aí você pode conferir lá e assistir a primeira mensagem para acompanhar. O que vimos aqui na palavra do Senhor compartilhado é que, como cristãos, definitivamente o que nós precisamos é renovar a nossa mente. Nós precisamos, na nossa caminhada cristã, nos transformar, porque nós somos de carne, nós somos feitos de carne, só que essa carne, ela é caída. Lá atrás, o primeiro homem, Adão, ele pecou, e em decorrência disso, todos nós, como herança, nos tornamos pecadores. E essa carne, ela nos leva a pecar. Contudo, quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos convida a uma transformação, a um processo de santificação. Isso quer dizer que eu tenho que, cada vez mais, abrir mão dos desejos da minha carne, me fortalecer em Cristo, evoluir, digamos, crescer espiritualmente, e com isso, as nossas emoções, elas precisam ser tratadas. Foi-se o tempo, e ainda, infelizmente, existem muitas pessoas que pensam que são coisas separadas. Que uma coisa são as emoções, que uma coisa é a mente, que outra coisa é o corpo, outra coisa é o espírito. Para muitos cientistas, nem consideram o espírito como algo que exista. Mas eu entendo, e cada vez mais eu tenho percebido, que tudo faz parte de uma mesma pessoa. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos emoções e nós somos espírito. E uma vai interferir
diretamente na outra. Então, se as nossas emoções elas não estiverem bem, isso vai trazer alguma influência para o nosso corpo, para a nossa saúde física. Se o nosso espírito também não vai bem, as nossas emoções vão sentir, vão perceber isso, o nosso corpo também vai padecer. Quando o nosso corpo adoece, tanto as nossas emoções vão perceber, quanto o nosso espírito vai perceber também. Então, o que precisamos cuidar? Precisamos nos cuidar de forma geral. Então, é a questão, quando fala sobre o corpo como templo do espírito, não é também só sobre a questão de termos cuidado para não pecar, mas também cuidarmos da nossa saúde, cuidarmos da nossa alimentação, fazer atividade física. Quanto mais a gente cuida do nosso corpo, a gente respeita esse corpo que Deus nos deu, mais teremos vigor, mais teremos energia para cumprir o nosso propósito, para cumprir a nossa missão. Mais longevidade nós teremos para falar do amor de Deus enquanto estivermos aqui. Então, tudo faz parte de uma pessoa só. Então, quando eu falo aqui sobre emoções, eu não estou aqui até como vocês me conhecem como psicólogo, eu não vou defender que a gente tem que cuidar somente das emoções. Precisamos cuidar de forma geral, porque o corpo que Deus nos deu, precisamos preservá-lo. As nossas emoções são importantes e, mais importante ainda, é o nosso espírito que precisa ser cuidado, que precisa crescer em Cristo Jesus, até porque o nosso espírito, quando ele cresce, quando ele está sendo investido na presença de Deus, a gente fica cada vez mais distante do pecado. E o que eu achei interessante, que nós vamos falar agora, então, o tema da nossa mensagem de hoje é entregue o controle das suas emoções a Deus, parte 2. Então, a gente falou a princípio de algumas emoções lá, quarta-feira passada, e vamos continuar aqui trazendo novas emoções mais complexas, digamos assim. Na verdade, essas que eu vou apresentar para vocês, elas podem ser conceitualizadas, na verdade, como sentimentos. Emoções é algo mais natural, é algo realmente natural do indivíduo, que nós vimos semana passada, que tem uma serventia. As emoções, elas nos servem de alguma forma para nos proteger contra a morte, para proteger com que a gente seja contaminado. Ela tem as suas importâncias, por isso que até nós falamos de Jesus, porque Jesus, ele também é 100% homem, e Jesus, ele teve emoções. Só que ao olhar para essas emoções que eu vou apresentar para vocês agora, eu não posso utilizar Jesus como exemplo, porque essas emoções, esses sentimentos que eu vou trazer para vocês agora, hoje, são sentimentos do homem caído. Nós vamos perceber que se nós deixarmos esses sentimentos tomarem conta, nós definitivamente estaremos longe do nosso propósito. Nós definitivamente estaremos pecando mais, estaremos mais distantes de Deus. Então, de forma alguma, eu posso utilizar Jesus como exemplo. Mas vamos lá, nós temos aqui a palavra que irá nos direcionar nesse momento. O primeiro sentimento que eu quero trazer para vocês aqui nesse momento é a vergonha. Então, vamos falar sobre a vergonha. O que é a vergonha? A vergonha é um sentimento de insegurança causado por um medo. Veja que a emoção já é um sentimento que tem uma origem lá da emoção do medo que falamos semana passada. Então, é um sentimento de insegurança causado pelo medo de se expor ao ridículo, de ser julgado pelas outras pessoas. Então, geralmente, nós sentimos vergonha quando nós ficamos receosos em relação às outras pessoas. Isso pode ser em relação a uma comparação, pode ser em relação a baixa autoestima, pode ter várias origens, várias motivações. A vergonha faz com que a pessoa ela prefira não ser vista. Ela vai querer passar desapercebida pelas pessoas. A vergonha no sentido de se expor, né? Então a gente pode ter aí como consequência a baixa autoestima. Digamos, a pessoa ela tem um sentimento de desvalor muito grande, ela se acha feia, ela se acha burra, ela se acha uma série de coisas negativas. Então, se ela puder ficar bem escondida no lugar dela, ela vai preferir. No momento que ela é desafiada a se expor, o rosto dela já vai ficar vermelho, vai começar a se tremer e vai ter todas aquelas reações. Nessa vergonha de se expor,
pode ter presente aí a comparação. Digamos que você nunca falou em público. E aí, digamos que você é convidado por alguém, por um líder, para vir aqui em frente, aqui em cima, falar no microfone. Para muitas pessoas, isso é um grande desafio. A pessoa sente logo medo, treme logo as pernas, sente vergonha. Ah, não vou falar, não me entregue o microfone porque eu tenho vergonha. Então, isso é um sentimento muito comum. Inclusive, pesquisas mostram aí que um dos maiores medos que existem das pessoas é a vergonha de falar em público. E dependendo do público, esse medo é até maior do que o medo de morrer. Então, a pessoa prefere morrer do que falar em público. O negócio é sério, né? Essa vergonha de se expor também pode ser relacionada ao medo da crítica. Se eu aparecer, se as pessoas me verem, elas vão me criticar, elas vão me julgar. E também pode ser um medo de não ser aceito. Uma coisa que nós temos é uma necessidade de sermos aceitos. Necessidade de se agrupar, de que as pessoas gostem da gente. Isso é natural do ser humano. Deus não nos fez para sermos isolados. Isso eu falei semana passada também. Ele nos fez para estarmos em grupo. Só que se eu acho que eu sou inadequado, que eu sou pior do que as outras pessoas, pode ter a tendência de que eu me isole, que eu sinta vergonha de estar perto das pessoas, que eu não fale. Então isso pode acontecer. Só que aí, como é que a gente vê a vergonha apresentada na Bíblia? A vergonha, ela vai estar como consequência do pecado ou pelo fato de você ser derrotado. A gente vai ver na palavra que a vergonha ela é uma consequência do pecado. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles passaram a sentir vergonha dos seus corpos que estavam nus. Já é em decorrência do pecado. Ou de ser derrotado. Então, quando o povo de Deus, digamos, perdia uma guerra, perdia uma batalha. Então, a vergonha da sua derrota. Então, está muito associado a isso. A vergonha está associada à desonra. Você ser desonrado. Como é que nós vamos ver um exemplo? Como é que nós vamos ver um exemplo de alguém que sentiu vergonha? O Pedro. Pedro, ele teve medo da crítica. Ele teve medo, de repente, de uma retaliação. Há poucas semanas o pastor pregou sobre isso, sobre o posicionamento de Pedro, quando Jesus, ele é preso. E Pedro, por estar no meio daquelas pessoas, ele teve vergonha de dizer que ele era um discípulo de Jesus. A vergonha de si, nós temos vergonha de nós mesmos quando estamos em pecado. Então, nesse sentido, a vergonha até que pode ser útil no contexto quando eu me deparo comigo e vejo que eu estou distante da vontade de Deus. Então, ela vai ser uma consequência desse pecado. E que a gente possa utilizar nesse sentido a vergonha como: Senhor, eu estou desonrando o teu nome. Senhor Deus, eu estou bagunçando aqui o templo do teu Espírito. Então, é realmente para a gente sentir vergonha quando a gente está em pecado. Para que essa vergonha não fique só em vergonha, mas que leve ao nosso arrependimento. Marcos 8:38 vai dizer assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui o Senhor está falando de que eu não posso me envergonhar de Cristo. Se eu me envergonhar de Cristo, Ele se envergonhará de mim. É aquele medo da crítica, aquele medo da zombaria, de ser zombado pelos colegas. Eu não vou dizer na escola, não vou dizer na faculdade, ninguém sabe que eu sou crente. Eu tenho vergonha de falar sobre isso. Não é esse tipo de posicionamento que nós devemos ter enquanto cristãos. Provérbios 13:18 vai dizer o seguinte: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Então, a vergonha vai ser uma consequência, no caso bíblico que estamos lendo aqui, a vergonha é uma consequência do meu pecado. E que eu preciso tomar consciência disso e sair imediatamente dessa situação e entrar em obediência
a Deus. A segunda emoção, segundo sentimento que eu quero falar com vocês é a inveja. Eita, essa senhora inveja. O que é inveja? Inveja é você desejar intensamente aquilo que os outros possuem. É a cobiça. É incomodar-se com o sucesso do outro. Eu vejo o outro bem sucedido, o outro está feliz. Isso me gera um desconforto muito grande. A inveja pode ser você se esquecer de focar nas suas bênçãos e focar na bênção dos outros. E que isso acaba gerando uma inquietação, um mal-estar. Por que que o outro tem e eu não tenho? Por que que o outro está vivendo isso? Ele já está tão longe e eu ainda estou aqui nessa situação. A gente tende a conceitualizar a inveja no sentido assim, eu desejar tomar o que é do outro para mim. Desejar tomar o que é do outro para mim. Mas a inveja também vai de forma mais sutil no se incomodar. No se incomodar com o sucesso do outro. E eu esquecer de olhar para as bênçãos que Deus já realizou na minha vida e ficar ali me comparando com as outras pessoas. E questionar, por que, Senhor Deus? Por que que o outro está sendo abençoado desse jeito e eu não estou sendo abençoado? A inveja é um tipo de sentimento muito comum de sentirmos. E até porque ela pode acontecer de forma bem leve, bem sorrateira. E aí dificulta para a gente assumir que está sentindo. É muito fácil falar da inveja do outro. Fulano sente inveja. É muito fácil. Mas reconhecer quando nós sentimos inveja é muito difícil. E perceber, teve um momento, uma situação lá atrás que eu percebi que eu estava sentindo inveja. E eu disse, epa, que negócio é esse? É inveja isso aqui que eu estou sentindo. Esse incômodo, essa inquietação, murmurando sobre a minha situação. E incomodada porque na vida dos outros está acontecendo. Isso aqui só tem um nome, a inveja. E reconhecer isso e confessar isso é muito importante tratar para que a gente não viva escravizado nisso. E eu preciso lembrar vocês que a inveja, ela é fruto da carne. Ela é uma obra da carne. E a gente vai ver lá em Gálatas 5, 20, isso aí. Quando está uma descrição de todos os pecados, né? Vai estar lá, um deles, né? Tem adultério, tem orgia, tem várias coisas. E inveja está lá. Tiago 3,16, ele vai dizer o seguinte: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Onde a inveja está dominando o meu coração, quando a inveja domina o meu coração, vai haver uma confusão em mim. Eu vou ficar confusa, eu vou ficar desorientada. E todo tipo de mal vai acontecer na minha vida. Em primeiro lugar, eu vou deixar de ser grata. Eu vou deixar de agradecer a Deus, porque eu acho que eu não estou vivendo, eu acho que não está acontecendo com os outros. Primeira coisa, eu deixo de agradecer, eu deixo de me regozijar em Cristo, no presente que Ele está me dando. E aí eu começo a tomar decisões, eu começo a tratar mal o outro, eu começo a tratar com diferença, eu começo a ter comportamentos que vão contra aquilo que o Senhor espera, porque eu estou deixando com que a inveja, de forma bem sorrateira, não precisa ser aquela inveja de novela, onde a vilã vem e faz coisas terríveis, coisas, muita maldade. Às vezes ela acontece com uma pequena fofoca, com a má vontade de ajudar a outra pessoa. Às vezes vem com sutilezas. E é isso que precisamos estar vigilantes. Muitas vezes não é com aquele grande pecado que pode vir a acontecer, mas com aqueles pequeninos, com aquela forma de pecado bem sorrateira que é de boa, dá para passar. Então precisamos estar vigilantes em relação a isso. Porque a inveja pode nos levar ao egoísmo, né? Como aqui fala, ambição egoísta. Não está errado você sonhar. Não está errado você querer buscar uma realidade melhor para você, para a sua família. Não está errado isso.
O que está errado é que isso seja de forma egoísta. E que a gente deixe de ser grato pelo que nós já estamos vivendo. Alguns exemplos de pessoas na Bíblia que foi registrado como pessoas que sentiram inveja. Caim, ele sentiu inveja de Abel, porque Deus ele se agradou mais da oferta de Abel. Não porque a oferta de Abel era melhor, mas porque Deus sondou os corações. E a intenção de Caim na sua oferta não era a intenção certa. E aí Caim sentiu inveja porque Deus se agradou de Abel. Arão e Miriam, irmãos de Moisés, eles sentiram inveja de Moisés, porque Deus falava com Moisés face a face. Com os outros profetas, Deus falava através de sonhos, mas com Moisés, o Senhor falava face a face. Mas porque Moisés buscava ao Senhor, Moisés ele buscava com intensidade, Moisés ele era extremamente obediente ao Senhor. Então Deus tinha essa maneira particular de tratar com Moisés. Mas Arão e Miriam ficaram incomodados com isso. Saul, ele teve inveja de Davi, porque Deus fez Davi derrotar mais inimigos do que Saul. Eles contaram. Foi contado isso. Saul derrubou milhares e Davi derrubou dezenas de milhares. Aí Saul olha assim, mas menino, e é? Então quer dizer que Deus faz com ele dezenas e comigo só milhares? Inveja. E não é inveja, não existe esse negócio de inveja branca. A inveja branca é porque eu admiro. Não, admirar é uma coisa. Invejar é outra coisa totalmente diferente. Então a gente tem esses exemplos de pessoas que não estavam satisfeitas com aquilo que tinham recebido de Deus, questionaram o favor de Deus e se incomodaram com o favor de Deus na vida das outras pessoas. É esse tipo de sentimento que precisamos sondar nos nossos corações e que, se tiver presente, nós precisamos confessar diante do Senhor e tratar. E como é que eu trato a inveja? Eu me encontrei esse remédio. Lá em 1 Coríntios 13, 4, vai trazer a cura, o tratamento especificamente para a inveja. 1 Coríntios 13, 4 vai dizer assim: o amor é a cura para a inveja. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. O amor, ele é a cura para a inveja. E lembrando que amar não é aquele sentimentozinho, aquela coisa que dá arrepio, que gera borboletas no estômago, aquela coisa que você fica com os olhinhos piscando pela outra pessoa. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão de atitudes em que você honra as outras pessoas. Então é o amor que vai nos curar. Atos de amor vai nos curar da inveja. Então precisamos ser mais amorosos ao vermos as situações. Se alguém está sendo abençoado, glória a Deus. E se eu puder contribuir para essa pessoa ser mais abençoada ainda, glória a Deus. Mas, no nosso contexto atual também, como é que nós podemos tratar a inveja e sentimentos parecidos? Hoje nós temos redes sociais que, se não utilizarmos bem, elas podem ser uma fonte de produção de inveja e outros sentimentos. Porque na rede social, o que você vai ver é o palco das outras pessoas. As pessoas, elas mostram um pedacinho da vida delas. E às vezes não é nem a realidade, às vezes são as coisas maquiadas. Às vezes são as coisas ali, mostra a pessoa naquela viagem, ali naquele sorriso. Aí você já julga essa pessoa, olha que pessoa bem-sucedida, olha que pessoa feliz e realizada. Não necessariamente. Não necessariamente a pessoa está feliz. Amém se estiver. Torcemos que esteja, mas não necessariamente é a realidade. E às vezes é um pedacinho da realidade.
A pessoa está ali bem, mas às vezes tem outras áreas da vida dela que não está bem. E a gente fica desejando a vida da outra pessoa, achando que a vida da outra pessoa é melhor do que a nossa. E se você olhar, aquela pessoa que parece tão bem-sucedida, tão feliz, ela tem os mesmos problemas, as mesmas questões, as mesmas inseguranças, dificuldades que nós temos. Então a gente precisa parar de fantasiar, né, e parar de se espelhar, às vezes, e de copiar, como se o outro fosse realmente, digamos assim, o nosso grande exemplo. Quem tem que ser o nosso grande exemplo é Jesus. É nele que devemos nos espelhar. Até porque, como falamos aqui de amor, a gente vai aprender a amar com Jesus. É com o seu comportamento, suas palavras aqui na terra, é onde a gente vai aprender. Então, se vigiar, não comparar a sua vida com o que a gente vê nas redes sociais, porque aquilo ali é maquiado, ou às vezes é só um pedaço daquela pessoa, a gente não conhece. Então é olhar para a nossa grama, cuidar da nossa grama, ao invés de ficar observando a grama bonita do vizinho. Vamos para o terceiro sentimento. O terceiro sentimento que eu quero compartilhar com vocês é o tédio. Cheiroso esse paninho. O tédio, que nós vamos falar do tédio, nós vamos puxar para falar sobre a preguiça. Eita, nossa, esse tédio aí tá numa situação. Não, esse torcicolo já era. Já era esse torcicolo aí. O que é o tédio? O que é a preguiça? É uma falta de estímulo mental, pode ser mental, uma falta de estímulo, ou uma falta de vigor físico, falta energia física para compromissos, ou pouco interesse pelas coisas que rodeiam a pessoa. É a preguiça mesmo. Qual é a função da preguiça? Existe algum benefício em a gente estar preguiçoso? Por que a gente fica preguiçoso? O que é que isso acontece? Biologicamente, acontece por uma questão assim, que o nosso cérebro, ele está sempre preparado para a bronca. Ele imagina, ele é tipo as anteninhas de Chapolin Colorado. Eu sei que aqui tem a geração que não conhece Chapolin Colorado, mas eu vou contextualizar. Chapolin, ele tinha umas anteninhas, e quando os inimigos estavam se aproximando, as anteninhas ligavam, né? Se ligaram agora, né? Os mais velhos aí. Então ele dizia: opa, estou detectando a presença do inimigo. Então, o nosso cérebro é mais ou menos assim. Ele está sempre esperando que algo de ruim vai acontecer. E para que, quando algo de ruim aconteça, ele precisa estar pronto, com energia, com vigor, para resolver aquela bronca. A preguiça é justamente um processo de economizar energia. É para isso que serve a preguiça. O problema é que tem gente que deixa ficar nesse descanso, nessa economia de energia o tempo todo, que não dá para ser assim, né? Então a gente não pode viver poupando energia. A gente precisa viver. A gente precisa cumprir os nossos compromissos, fazer o que precisa ser feito. O se tornar adulto, né? A grande questão de se tornar adulto é que agora eu não faço mais as coisas que eu quero. Eu faço as coisas que eu preciso fazer. E isso é liberdade. A gente aprende, mais jovem, que ser livre é eu fazer o que eu quero, o que eu desejo fazer. Muito pelo contrário. Se eu só faço o que eu desejo fazer, eu sou escravo dos meus sentimentos e das minhas emoções. E isso de forma alguma é saudável. Não é isso que Deus quer para a gente, porque se a gente for de acordo com as nossas vontades, os nossos desejos, a gente só vai quebrar a cara. A gente vai infiltrar em coisas nada boas. Ser adulto responsável e ser um adulto cristão é aquele que faz aquilo que precisa ser feito. E fazer o que precisa ser feito é superar, é vencer o tédio, é vencer a preguiça. Porque muitas vezes
você vai acordar sem motivação nenhuma. Você vai acordar sem querer ir trabalhar. Você vai fazer os compromissos e aí você fica, né? Ou promessa sem jeito. Para que eu fui prometer fazer isso? Mas se é um compromisso, eu preciso cumprir, mesmo sem querer. Mesmo o corpo ali sentindo aquela preguiça, eu preciso vencer a preguiça, porque agora eu sou um adulto responsável. O que precisamos ter cuidado é para que a gente mantenha o equilíbrio. A gente nem vai viver na preguiça, mas também a gente vai respeitar os nossos momentos de descanso. Descansar é diferente do que se entregar à preguiça. E justamente às vezes essa preguiça que a gente diz que está sentindo tanto, aquele desânimo, aquela fadiga, às vezes é porque você está cansado mesmo. Às vezes não é nem preguiça, é cansaço. Seu corpo está dizendo assim, ou você para, ou a gente vai adoecer. Então precisamos saber observar o nosso corpo, né? Então, o que somos convidados é a ter esse equilíbrio. E se você vê, a palavra nos direciona para isso, para um equilíbrio. Então não é nem a sobrecarga, precisamos do descanso. Isso é bíblico, descansarmos, mas também eu não posso me entregar à preguiça. Provérbios 6, versículos 6 a 8, vai dizer assim: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. Então a palavra está nos direcionando a nos inspirar na formiga, e ainda chama a gente de preguiçoso. Chama a gente, né, de preguiçoso. Se inspirar na formiga. Ela está ali sempre trabalhando, não tem ninguém cobrando ela. E ela está lá, fazendo o que precisa ser feito. E não lhe falta nada. Não falta, mesmo nos tempos de inverno, a formiga tem, porque ela faz as suas reservas. Aqui diz na palavra também, em 2 Tessalonicenses 3,11, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. As tais pessoas ordenamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Então você vê aqui que a palavra direciona justamente para esse equilíbrio. Saia dessa preguiça, saia dessa paralisação e vá trabalhar tranquilamente. É com equilíbrio. E vá fazer o que precisa ser feito, para você ter aquilo que você necessita. O Senhor nos convida a entregar o nosso cansaço a Ele. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se eu pareço estar com preguiça, que na verdade é cansaço, eu preciso entregar ao Senhor, eu preciso descansar. Se é um cansaço mental, eu preciso entregar ao Senhor. Buscar ajuda se for necessário, fazer exame, tomar vitamina, fazer alguma coisa, o que for necessário para que volte em mim o vigor. Não é quando eu estiver motivado, é porque eu preciso fazer. Esse é um compromisso que o cristão ele precisa ter na sua mente. Quando eu estiver disposto, eu vou começar a servir. Quando eu estiver mais motivado, eu vou servir mais. O Senhor nos convida para o hoje. É mesmo, às vezes, dando aquele cansaço, aquela preguiça emocional, mas é fazendo aquilo que precisa ser feito. E aí um encorajamento, que a palavra também nos traz, mais um encorajamento, está em Isaías 40, 30, 31, que vai dizer assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, a gente precisa continuar, Continue a andar, continue a sua jornada, não pare. Se precisar desacelerar um pouco, desacelere, mas não deixe o tédio e a preguiça tomar conta do seu coração, porque eles vencem mesmo. Se deixar,
a motivação, a energia, o vigor, ele não vem do nada. É com cansaço, é com preguiça, é com desmotivação que eu começo a me movimentar. E o vigor, ele virá durante essa jornada. A penúltima emoção que eu vou falar para vocês, ela é um spoiler, digamos assim. Ela não foi propagada aí, mas ela aparece lá bem discretamente lá no filme. Mas eu achei importante trazê-la para vocês também. Ela é tão bonitinha no filme, né? O nome do sentimento é nostalgia. Oh, tão bonitinha, a vovozinha ali, ó, nostalgia. A nostalgia é um sentimento de afeição por uma época que não pode mais ser vivida. Então, é aquela sensação que você tem, que chega a dar um aperto no coração, quando você lembra de um tempo que não volta mais. Para os mais velhinhos, né? Por isso que é uma vovozinha que faz, que geralmente pessoas mais velhas, Carlos está balançando a cabeça, né? Quando chegam os cabelos brancos. E é aquela época que a gente lembra, eita, como era bom aquele tempo e tal. Eu sigo um perfil lá no Instagram, que é uma coisa assim, anos 80 e 90. Aí é só para eu sofrer. Porque, olha, ele mostra os desenhos daquela época, mostra os desenhos, aí mostra as brincadeiras da época, as músicas daquela época e tal. E é um sentimento que ele é bom e ruim ao mesmo tempo. É um sentimento assim que você é confuso. Você sente uma alegria e tristeza ao mesmo tempo. A nostalgia. E aí você fica lembrando. E a nostalgia, quando é que ela vem? Quando você escuta uma música, aí parece que liga lá atrás, um botão lá de trás. É um perfume, um cheiro. Tinha uma colônia que eu usava quando era adolescente que chamava Lavanda Pop. E aí tem uma colônia que eu não sei qual, tem um perfume que lembra muito o cheiro de lavanda pop. Quando eu sinto assim, acidentalmente, eu volto para 1994. Aí lembro, eu indo para a festa de setembro, para os parques lá. Tinha uma moda de uma saia escocesa com uma meia até aqui, que as meninas usavam, e eu usei aquilo ali, eu lembrando. Lembrando daquela época. Qual é o problema da nostalgia? Viver do passado. É a gente esquecer de viver o hoje, de viver o presente e achar que a gente só era feliz lá atrás, né? Enquanto o invejoso, ele acha que a felicidade está na vida do outro, o nostálgico acha que era feliz se você quando era lá atrás. E outro problema da nostalgia é quando ela faz com que a gente sinta saudade do tempo do pecado. Naquela época que você estava ali no pecado e você sente aquela saudade das pessoas, né, das rodinhas que você estava, daquelas músicas que você escutava, de coisas que você fazia ali que não agradavam a Deus. Então aí, nesses dois casos, a nostalgia é um grande problema. E aí a gente tem que ter muito cuidado e retirar os estímulos que nos direcionam para isso. Acharmos que não somos felizes hoje, a gente era feliz naquela época, naquela infância, naquela adolescência, e hoje não. Ou quando eu fico lembrando de um período de pecado e sinto saudade, sinto aquela vontade de voltar. Então devemos ter cuidado com o apego às coisas do passado. Elas podem nos lembrar do pecado, né, e desejarmos cometer novamente. Eclesiastes 7:10 diz assim: não murmures, porque os dias do passado foram tão melhores do que os dias de hoje. Porquanto não é inteligente levantar esse tipo de questionamento. Então a palavra de Deus está dizendo o seguinte: quando a gente fica lamentando porque a gente não está vivendo mais aquilo que a gente vivia, a gente está sendo bobinho. Não estão sendo nada inteligentes. Precisamos viver e sermos gratos pelo dia de hoje. E por fim, está faltando alguma emoção? Vocês estão sentindo falta de alguma coisa? Qual é a próxima emoção que está faltando? Deixei de propósito, por último. Vamos falar sobre a ansiedade, a nossa última emoção, nosso último sentimento aí. Olha que linda, olha como ela é bem tranquila. Veja o desespero aí da ansiedade.
A ansiedade, ela é uma inquietação em relação ao futuro. Ela prevê vários cenários. Nós vimos semana passada o que era o medo. O medo é uma defesa contra algo que está acontecendo. Tem um perigo acontecendo, então você sente medo automaticamente. A ansiedade é um medo em relação ao futuro. Então a ansiedade, ela vem do medo. É um medo em relação ao que está por vir. Quando a pessoa está ansiosa, ela começa a pensar vários cenários e geralmente catastróficos. Eu penso que algo vai acontecer, digamos que vocês são convidados para falar em público aqui. E aí você começa, nunca fez isso. Aí você começa a imaginar todo tipo de situação. Eu vou gaguejar, eu vou levar vou tropeçar, vão me perguntar alguma coisa que eu não sei falar, minha roupa vai rasgar, sei lá. Você começa a ver vários cenários que não necessariamente, você não tem nenhuma prova de que isso vai acontecer, mas a sua mente diz que vai. E aí você começa a sentir uma inquietação, e a ansiedade, ela tem vários níveis. Tem um nível bem leve, e ela pode tomar uma intensidade muito grande, gerando uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, que é quando você parece ter a sensação que está infartando, e aí você se hospitaliza achando que está infartando, e na verdade é uma crise muito forte de ansiedade. Todos nós sentimos ansiedade em algum momento. A ansiedade faz parte das nossas vidas, porque justamente a gente quer se proteger de que alguma coisa errada aconteça. A ansiedade, às vezes, ela vem de algo bom. A ansiedade no dia que você vai casar, a ansiedade no dia que seu filho vai nascer, a ansiedade do novo emprego. Então, aquela inquietação, né? A ansiedade de ter que compartilhar a mensagem quando a pessoa não tem costume. Então, é aquela inquietação, aquela coisa que o sangue acelera e tal. Então, ela acontece, ela é normal. O problema é quando a ansiedade, ela domina as nossas vidas. Quando é uma questão patológica, física, tratamento precisa ser feito. Acompanhamento médico, psicológico, existem esses mecanismos. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é quando a ansiedade, ela se torna pecado. Quando a ansiedade, ela é uma consequência da minha falta de confiança em Deus. Quando a ansiedade, ela é uma consequência de eu não conseguir entregar realmente as minhas situações, as minhas causas para o Senhor. Quando eu não consigo desenvolver essa fé do grão de mostarda. Quando eu tenho uma fé do grão de mostarda, como o Dilma falou aqui, eu não vou sentir ansiedade. Porque o Senhor vai fazer através de mim grandes coisas. Porque eu tenho essa fé. Então a ansiedade, ela não pode dominar as nossas vidas. Nós vamos sentir em alguns momentos específicos, sim, faz parte, é humano. Mas assim como todos os outros sentimentos que nós relacionamos, ela não pode nos dominar. E o que é que a gente precisa fazer para que ela não nos domine? Espiritualmente eu preciso declarar a palavra de Deus, eu preciso meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Mateus capítulo 6, versículo 26 a 28, vai dizer assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Então assim, a gente coloca muita preocupação sobre as coisas, muita preocupação, e a palavra nos diz: olha, toda essa preocupação não vai resolver nada. Preocupação são só pensamentos repetitivos na nossa cabeça. O que resolve a nossa vida é dobrar o joelho no chão. O que resolve a nossa vida é meditar na palavra de Deus de dia e de noite. O que resolve a nossa vida é orar mais e mais na presença do Senhor. É isso que se resolve. As preocupações vêm? Vêm. Mas eu não deixo que elas se acumulem. Eu não posso deixar que elas tomem conta da minha mente. O que tem que tomar conta da minha mente
é o Senhor. A ansiedade, ela se torna pecado quando não conseguimos descansar em Deus, quando queremos fazer por Ele, quando agimos impulsivamente. A gente começa a fazer as coisas na impulsividade, e não porque nós tivemos o direcionamento da palavra de Deus nas nossas vidas. Aí, essa ansiedade, ela é pecado. E como podemos vencer a ansiedade? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Precisamos buscar o nosso Deus dia e noite. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não deu para vocês um espírito de covardia ou de fraqueza, mas de fortaleza ou poder, dependendo da tradução, de amor e de moderação ou equilíbrio, em outras traduções. O Espírito de Deus que nós recebemos, ele é suficiente para nos ajudar, para nos direcionar em relação a todas as nossas emoções. Aqui o tempo ele é pouco para que realmente a gente possa explorar todo esse assunto. Realmente ele é pouco. O que precisamos realmente é, como foi falado, de dia e de noite, meditar na palavra do Senhor. A gente não precisa de grandes novas revelações. Toda a revelação que Deus tem para nos dar, já está lá na sua palavra. Se você precisa de sabedoria para resolver o seu problema, busque na palavra de Deus. Medite nela. Se você precisa de paciência para lidar com as pessoas, busque a compaixão e o amor no exemplo de Cristo. Meditando e orando, dia e noite orando, fortalecendo o nosso espírito. Uma coisa que existe é a carne e existem os frutos da carne. E com ele tem todos esses sentimentos negativos que nós falamos nessas duas mensagens. Mas por outro lado, existe em nós o Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de nós, ele está sobre nós. E ele é perfeito para nos cobrir de todo o poder e nos ajudar em toda e qualquer situação e que o nosso emocional venha tentar nos atrapalhar. Então precisamos de fato, mais do que nunca, buscarmos ao Senhor, buscarmos a presença dEle e que Ele seja realmente a nossa força, o nosso equilíbrio, para que as nossas emoções, elas não vão deixar de existir, mas que elas estejam sob o controle e domínio dEle. Não é nem sobre o nosso, não é o nosso controle, definitivamente não é. Eu não consigo controlar as minhas emoções, mas o Senhor Deus pode. Ele pode me auxiliar. Então que a gente possa cada vez mais buscar a presença do Senhor, para que o nosso espírito esteja cada vez mais produzindo os frutos do Espírito e cada vez menos nós estejamos sujeitos à nossa carne e aos frutos da carne. Vamos ficar em pé, igreja, e adorarmos ao Senhor.